Irmãos, queiram abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Leremos no capítulo 6, o primeiro bloco de versículos, conforme a edição de nossas Bíblias, que vai do versículo 1 até o versículo 13. Como os irmãos sabem, eu estou meio adoentado, mas nós vamos assim mesmo ver os ensinamentos apostólicos para a nossa vida como discípulos de Jesus. Diz assim o apóstolo Paulo em sua carta: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Queridos, conforme a mensagem do boletim, o apóstolo Paulo ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1, versículo 16. Então nós queremos falar sobre o poder transformador do Evangelho na vida daqueles a quem Deus predestinou para a salvação. Por que nós insistimos tanto nesse assunto? Porque o Evangelho pregado na maioria das igrejas e na televisão, o Evangelho que agrada as multidões, é o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho da libertação, é o Evangelho liberal que faz com que as pessoas más se transformem em pessoas melhores, ou pelo menos se achem melhores, a ponto de dar os belos testemunhos nas igrejas, contando quem eles eram, mas na verdade não provam que são novas criaturas. Obviamente este é o evangelho falso, e isso não é nenhuma novidade. No tempo do apóstolo já havia pessoas ensinando na igreja que a graça de Deus se manifestaria tanto mais abundante quanto mais as pessoas pecassem. Mesmo em nossos dias, também não é raro ouvir supostos predestinados presbiterianos afirmar que podem pecar à vontade, porque como foram predestinados para a salvação, não há mais qualquer problema, serão salvos de qualquer forma. Afinal, o apóstolo João afirma, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Que maravilha, dizem eles. Além do mais, João também afirma: se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Que maravilha, podemos pecar à vontade. Então esse ensinamento não é novidade não. No tempo dos apóstolos já existia. E hoje
Por incrível que pareça, não é raro ouvir supostos irmãos afirmarem essas coisas. São predestinados, podem pecar, a graça será superabundante. Irmãos, uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que afirma tais coisas, seguramente nunca foi salvo. E eu digo isso com convicção plena, nunca será. Esta pessoa nunca entendeu a maravilhosa graça da salvação e, portanto, nunca será capaz de entender a maravilhosa graça da santificação, a mesma maravilhosa graça que levará os salvos à glória eterna do Pai. Portanto, um salvo, ele entenderá a doutrina da salvação a partir da queda e a maravilhosa redenção que há em Cristo Jesus. Todo aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo será levado pelo Espírito a compreender que os seus pecados, de fato, não mais o condenarão ao inferno. Isto é uma verdade bíblica. Porém, todo aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo também será levado pelo Espírito Santo a odiar o pecado que continua presente nesta vida, o pecado que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz. E por isso o salvo lutará tenazmente para não pecar, em obediência e em gratidão a Deus por tão grande salvação. É isso que Paulo está ensinando aqui nesse trecho que lemos. Se fomos justificados, a sequência natural da nossa vida é a santificação que se segue obrigatoriamente à justificação. Conforme eu tenho insistido em dizer aos irmãos nesses 10 anos, só há uma forma de provar que fomos salvos: a obediência ao Senhor que nos salvou. Esta deve ser a luta incansável de um pastor, assim como era a luta incansável dos apóstolos, claramente vista em suas cartas doutrinárias, discipuladoras e disciplinadoras, no sentido de conduzir aqueles irmãos em santidade devida. Como Paulo ensina, se entendemos a salvação, sabemos que éramos mortos em nossos delitos e pecados, como ele diz claramente aos Efésios, mas Jesus morreu a própria morte na cruz do Calvário e ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância juntamente com Ele. Como está escrito aqui, versículo 2: não viveremos mais em pecado, não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Este é o ensino. Se fomos salvos, morremos para o pecado, morremos para o velho homem, e ressuscitamos para Cristo no novo homem. Esse é o ensinamento dos apóstolos, em todas as suas cartas. Ou seja, irmãos, quando nos batizamos, estamos simbolizando a nossa morte para o velho homem, para o pecado, assim como também estamos simbolizando a nossa ressurreição como um novo homem para a vida eterna em Cristo e com Cristo. E aqui neste momento convém lembrar que o apóstolo não está falando aqui em forma de batismo não, como muitos defendem. Ele está falando no que o batismo representa: a morte e ressurreição de Cristo e a nossa morte e nossa ressurreição com Cristo e em Cristo. O batismo simboliza isso, a nova natureza que recebemos. Assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esta é a vida abundante prometida por Cristo e não vida melhor neste mundo, como ensinam os falsos pastores
com o seu falso evangelho. Irmãos queridos, nós precisamos entender estas coisas. Nós precisamos introjetar essas coisas na nossa mente, no nosso coração, a fim de que vivamos e pratiquemos as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas, como Paulo ensina em Efésios 2:10 também. Preste atenção, irmãos. Ou nós nascemos de novo, ou não. Ou nós somos novas criaturas, ou não. E sabemos que não podemos conseguir isso pelo nosso próprio esforço. Segundo o ensino bíblico, é Deus quem nos salva em Cristo Jesus pela sua morte e ressurreição. É Deus quem nos conduz em santidade de vida pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar em nós a partir da justificação. E esta é uma realidade que precisa ser vista em nossas vidas. Versículos 5 ao 7. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Percebe, irmãos, como Paulo é repetitivo? Eu sei que eu sou repetitivo em minhas pregações e faço isso de propósito, exatamente porque é isto que vejo nos profetas do Velho Testamento o tempo inteiro, acusando o pecado do povo, chamando o povo à obediência, mostrando-lhes que virá o juízo de Deus e mostrando-lhes que após o juízo virá a restauração. Essa é a tônica das profecias de todos os profetas. E eles dizem isso repetidamente durante 400 anos. É isso que eu vejo nos ensinamentos do Senhor Jesus nos evangelhos. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. João Batista pregou isso para apresentá-lo. E ele continuou pregando isto pelas cidades por onde passava, pregando arrependimento, fazendo sinais e maravilhas, mas pregando arrependimento. O reino de Deus chegou. Irmãos, é isto que eu vejo nas cartas apostólicas. Repetição dos mesmos ensinamentos, o mesmo chamamento ao arrependimento de quem ainda não se converteu ao cristianismo e o mesmo chamamento à santidade de vida dos irmãos que compunham aquelas igrejas formadas a partir da pregação dos apóstolos. Esta é a tônica da mensagem do Evangelho da Salvação. Arrependimento. Arrependimento para a salvação, para a justificação pelo sangue de Cristo. E arrependimento contínuo para a santificação, pela prática das boas obras, até que cheguemos à glória do Pai. Este é o ensinamento de um pastor. E isso tem que ser repetido, repetido, repetido. Então vamos a mais repetições do apóstolo Paulo. Versículos 8 a 10. Ora, veja como ele fica dizendo a mesma coisa de forma circular, repetitiva. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Percebem, queridos, a argumentação repetitiva e circular do apóstolo, dizendo a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porque os irmãos têm que meter isso na cabeça. Se é verdade que morremos com Cristo, e isso é simbolizado no batismo, como ele explica aqui, então também ressuscitamos com Ele, o que também é simbolizado no batismo. E se Cristo morreu a morte do pecado, então juntamente com Ele, não podemos mais estar sob o domínio do pecado.
pois ele já foi cravado na cruz do Calvário. De igual modo, se Cristo ressuscitou, e nós sabemos que isso é verdade nos ensinamentos, nós cremos nisso, então nós também ressuscitamos com ele e agora vivemos para Deus. Versículo 11. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que o homem está dizendo nesses versículos aqui, de forma repetitiva, o tempo inteiro. Se fomos salvos, morremos para o pecado, como Cristo morreu na cruz. E se Cristo ressuscitou, e sabemos disso, então também ressuscitamos com ele. E a partir de então, precisamos viver uma nova vida. Agora uma vida de santidade, de sorte que nos aproximemos cada vez mais do nosso Salvador, no sentido de que fiquemos iguais a Ele, formados à sua semelhança, como ele diz aqui nessa carta mesmo, no capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. A par de uma instrução tão repetitiva, irmãos, resta ao apóstolo e a nós chamar os irmãos a tomar uma atitude coerente com o novo estado de vida recriado por Deus em Cristo Jesus. É isso que um pastor tem que fazer, como Paulo e os outros apóstolos fazem aqui. Todo pastor precisa lembrar constantemente aos irmãos esta realidade, como Paulo conclui aqui nesse trecho que nós lemos. Não reine, portanto, ou seja, finalizando essa parte do trecho tão repetitivo aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmão, não está escrito de forma clara em nossa tradução, mas o apóstolo está falando aqui em prostituição sexual. Isso era uma realidade na vida daqueles irmãos. Era uma realidade cultural daquela época. Quase todas as cartas, os apóstolos falam sobre isso. Os irmãos não viverem mais na impureza. Os irmãos não darem seus membros ao pecado. Eles estão falando em prostituição sexual. A gente pensa que isso é uma coisa terrível em nossos dias. Não, sempre existiu isso. E aqui o apóstolo está chamando esses irmãos à santidade de vida, mostrando a eles que eles não são mais quem eles eram. Escravos da prostituição sexual, escravos de todo tipo de corrupção, que era natural, como ainda é natural hoje. Agora nós fomos salvos, agora não somos mais escravos do pecado, agora temos que viver como um novo homem criado em Cristo e para Cristo. Ou seja, irmãos, se entendemos o ensino repetitivo do apóstolo, se realmente estamos cientes de que somos novas criaturas recriados em Cristo Jesus, então somos chamados a comprovar essa verdade com as nossas vidas de obediência aos mandamentos do Senhor que nos salvou. Obviamente, como sabemos, nunca estaremos livres da tentação do pecado enquanto estivermos nesse mundo caído. Porém, como o pecado já foi cravado na cruz pelo nosso Senhor Jesus, não podemos mais agir como se ainda fôssemos escravos do pecado. Ele ainda está presente em nossas vidas, mas não tem mais domínio sobre aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. É esse o ensinamento. Antes de sermos salvos, éramos controlados pelo pecado. Uma vez justificados com a justiça de Jesus,
o pecado não nos controla mais, já que a nossa mente, os nossos afetos, os nossos desejos agora são controlados e dirigidos pelo Espírito Santo, que passa a habitar em nós a partir da conversão, a partir da justificação pelo sangue do Cordeiro. Este é o objetivo do Evangelho da salvação. Este é o poder transformador do Evangelho de que estamos falando. Levar os convertidos à glória do Pai. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é o Evangelho do mesmo poder que santificará os justificados. É o Evangelho do mesmo poder que glorificará esses justificados e santificados aqui neste mundo perverso, numa prova inconteste de que Deus está trabalhando para a redenção da sua criação caída. E esse trabalho, como Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje, é desempenhado na igreja, pela igreja, no poder do Espírito Santo, para a conclusão da obra de Jesus, que foi consumada na cruz do Calvário, mas ainda está em andamento até que ele volte. Esse é o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo. Salvar pecadores do inferno e não transformar pessoas más em pessoas boas. Aqueles que são salvos, naturalmente, andarão em santidade devida, como estamos vendo aqui, o ensinamento do apóstolo, e serão levados para a glória do Pai. E a consequência natural disso é que serão boas pessoas, porque andarão nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa é a vida em abundância prometida pelo Senhor Jesus Cristo, vida de santidade, e não abundância material. Pode até ser, mas não é esse o objetivo, e nem isso é promessa. Segundo o Senhor Jesus Cristo, quem recebe esta vida é bem-aventurado em comprová-la no seu dia a dia. Sabes estas coisas? Bem-aventurados. Sabeis estas coisas? Bem-aventurados sois, se fizerdes isto. Este é o poder transformador do Evangelho, irmãos. Este é o papel de um pastor. Instruir, lutar incansavelmente no sentido de conduzir os irmãos no caminho do Senhor Jesus, no caminho de santidade, de acordo com a doutrina. Não há a menor possibilidade de santificação fora da doutrina. Lembra do que Jesus orou ao Pai pelos seus discípulos? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o papel de um pastor, irmãos. Pastor não é popstar. Pastor não é animador de auditório, como nós vemos. Na grande maioria, quase a totalidade, são animadores de auditório. Obviamente, esse auditório não é composto por pessoas verdadeiramente salvas. O ensino repetitivo do apóstolo é o ensino repetitivo deste velho pastor de vocês. Portanto, resta-nos pedir a Deus que nos conceda graça para entender os seus ensinamentos e nos conceda mais graça ainda para que possamos obedecê-lo, comprovando assim a nossa salvação, para que o mundo saiba que o Senhor Deus está trabalhando ainda hoje para a redenção da sua criação caída, e o seu trabalhar
é visto em nós e através de nós, manifestamente no poder transformador do Evangelho, que precisa ser visto em nós e através de nós, para louvor da glória do nosso Senhor que nos salvou. Amém.